Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom podermos mais uma vez nos reunirmos para esse momento que eu considero tão especial. É o momento de nós pararmos e nos voltarmos para a palavra de Deus e ouvirmos de maneira especial Deus falando conosco. É assim que eu creio que Deus está fazendo nesse momento, falando comigo, falando com você. Quero convidar você para orarmos, pedindo a Deus que abençoe esse tempo, pedindo a Deus que seja de fato um tempo especial para você, de crescimento espiritual, um tempo de consolo, um tempo de você encontrar ânimo na presença do Senhor. Quanto precisamos disso? Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo. E depois nós vamos ter alguns instantes de louvor, com duas canções pela nossa equipe de louvor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, porque a sua fidelidade, ó Deus, todos os dias se renova sobre a nossa vida, porque a sua misericórdia está sobre nós constantemente. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E nessa hora, ó Deus, nós rogamos, nós te pedimos, suplicamos em o nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Quando abrimos a tua palavra, edifica a nossa vida. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração para recebermos a instrução que vem do Senhor. Nós oramos, nós te pedimos e o fazemos em o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim,
bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim. Grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Muito bem, queridos irmãos, nós damos continuidade então à nossa série de estudos sobre o tema Fundamentos de uma Vida
bem-sucedida. E o nosso texto básico está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, eu recordo com você esse texto básico, Mateus 7, 24, que é a conclusão do Sermão do Monte, conforme já falamos nos estudos anteriores. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É sobre esse assunto que nós temos falado nesses nossos encontros na quarta-feira, sobre edificar a nossa vida sobre a rocha. Estamos falando deste homem prudente, dessa mulher prudente, que procura diariamente edificar a sua vida, de maneira que quando venham as tempestades, as dificuldades, as adversidades, a sua vida não venha a cair, não venha a ser derrubada, os seus projetos, a sua existência não venha a ser interrompida, você não seja tomado, dominado pela frustração ou pelas dificuldades da vida. Também nós vimos na última quarta-feira que um dos fundamentos de uma vida bem-sucedida é a fé. Então, nosso texto básico foi Hebreus capítulo 11, versículo 1. Também recordo com você o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nesse nosso último encontro, nós falamos da fé como o firme fundamento sobre a qual eu devo construir, ou sobre o qual eu devo construir a minha vida. E, naquele momento, nós falamos sobre o que é a verdadeira fé. Isso porque há muita confusão nesse sentido. As pessoas, às vezes, confundem fé, a fé bíblica, com a crendice. Isso é muito comum, infelizmente. As pessoas confundem a fé, a verdadeira fé, simplesmente com o conhecimento de fatos e de eventos. Mas o que é, de fato, a fé que a palavra de Deus nos fala? Então, nós vimos aí uma definição, o slide de número 70. Nós fizemos uma definição um pouco longa, mas que eu creio que ajuda muito a entendermos que fé é essa sobre a qual eu devo construir a minha vida. A verdadeira fé é o conhecimento e a convicção de que tudo o que Deus revela em sua palavra é verdade. A verdadeira fé está intimamente ligada à confiança que eu e você temos na palavra de Deus. A verdadeira fé é também uma certeza profunda, uma convicção profunda de que não somente os outros, mas eu também tenho os meus pecados perdoados e, portanto, estou em paz com Deus e recebi a salvação em Cristo Jesus. Então, a verdadeira fé tem a ver com essa convicção de que os seus pecados em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, foram perdoados e que por causa disso você recebe a salvação. Não é por causa do que você fez, é baseado nos méritos de Jesus que eu e você somos salvos. Essa convicção é gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Continuamos aí na definição. Esses são dons da graça absoluta, obtidos para nós por Cristo. Essa convicção, essa certeza de que você é salvo por Jesus, não vem de você, não vem de mim mesmo. Isso é um dom da graça. É um presente que Deus me oferece sem que eu não mereça. Eu e você não merecemos isto. Vamos deixar isso bem claro. Essa convicção é dom da graça, é presente que eu recebo porque Deus me amou, apesar de quem eu sou. Então, essa fé verdadeira
ela é criada em mim pelo Espírito Santo, por meio do Evangelho. Essa fé verdadeira, ela é criada e desenvolvida, amadurecida em mim e em você, na medida que nós confiamos na palavra de Deus. Então, o amadurecimento da fé verdadeira não vem assim no estalo de dedos, não é da noite para o dia. Talvez você esteja aí me ouvindo, começando a caminhada da fé. Chegou para a igreja tem pouco tempo. Você está aprendendo a palavra de Deus ainda, tem dificuldade até mesmo de abrir, de manusear a palavra de Deus. Eu quero dar uma palavra para você de encorajamento. Fique tranquilo, tenha paciência, porque Deus está desenvolvendo no seu coração a fé, e isso não é da noite para o dia. O trabalho, o projeto de Deus para você e em você, ele vai entrar na eternidade. Tenha calma, tenha paciência, porque o Espírito de Deus está desenvolvendo em seu coração esta fé. Uma vez que você entendeu o que é essa fé verdadeira, você começa a edificar a sua vida nessa convicção, nesse conhecimento verdadeiro. Você agora vai abandonar essas convicções erradas. Eu não sei o que você pensava que era fé, talvez crendice, talvez apenas conhecer fatos, talvez uma intuição, não sei o que você pensava. Mas é importante que agora você renove o seu entendimento. Você está recebendo o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Em outros estudos, nós mencionamos João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu quero falar um pouco mais com você sobre essa fé. Na quarta-feira passada, nós falamos de um modo muito teórico, vamos dizer assim, sobre o que é a fé. Eu tentei ajudar você a entender melhor isso. O que é essa fé? Então, hoje eu quero falar da fé de uma maneira mais prática. Eu quero falar com você hoje sobre essa fé aplicada na sua vida diária e que faz você mais que vencedor sobre as dificuldades. A fé que triunfa em meio à crise. E eu quero usar hoje o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Por gentileza, abra sua Bíblia, para você me acompanhar nessa leitura. Livro do profeta Abacuque. De novo, para quem não tem muita experiência no abrir a Bíblia, está lá no Velho Testamento, mas para o final do Velho Testamento, no meio dos profetas menores, tá bom? São profetas menores, são livros proféticos pequenos. Não são menores porque não têm grande importância, todos têm muita importância. São menores por causa do tamanho do livro. Então, você tem aí Naum, que é um profeta menor, Sofonias, e estão livros aí perto de Abacuque, ok? Então, por favor, abra aí a sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. E esse texto, ele é parte da oração de Abacuque. E nessa oração nós vamos conhecer muito acerca desta fé que vence a crise. O que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é sobre essa fé como um firme fundamento, para que quando vierem as tribulações, para quando vierem os dias difíceis na sua vida, para que quando vierem aquela avalanche de problemas, e infelizmente, né, irmãos, a maioria das vezes os problemas não vêm sozinhos, vêm muitos de uma vez, em várias áreas da nossa vida. E então, quando esses problemas vêm, a nossa tendência é ficarmos abatidos. A nossa tendência é nós cairmos no desânimo. Mas eu quero falar com você hoje sobre a fé que vence a crise. A fé que triunfa no meio
dos dias difíceis. Fé que triunfa no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Abacuque, capítulo 3, então, versículo 17 a 19. Preste bastante atenção, esse é um dos textos prediletos das Escrituras, e um texto poético, mas riquíssimo em significado. Veja o que diz o texto. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das corças, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja Deus por essa porção maravilhosa da palavra de Deus. Todavia, a despeito das lutas, das crises, dos problemas, eu me alegro no Senhor e exulto, mais do que alegre, eu exulto, eu me regozijo, eu vibro intensamente no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus por isso. Querido irmão, o profeta Abacuque é um profeta que viveu em tempos difíceis. O profeta Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. E eu faço essa ligação para ajudar você a compreender o contexto, porque Jeremias tem um livro só de lamentações, porque os dias eram tão difíceis, que Jeremias escreveu um livro, ou Deus levou Jeremias a escrever um livro sobre lamentações, ou sobre as dificuldades que ele estava vivenciando, o sofrimento que ele estava vivenciando, porque os tempos eram muito difíceis. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, portanto, Abacuque também viveu o mesmo tempo difícil que Jeremias viveu. O tempo de Abacuque foi um tempo de crescente declínio moral e espiritual em Judá. E Abacuque, como servo de Deus, homem de oração, temente a Deus, ele sentia no seu íntimo que o juízo de Deus se aproximava. E que esse juízo de Deus viria através de uma nação ímpia, a nação babilônica. E isso ocorreu no ano 586 a.C. E Abacuque, então, ele olha aquele cenário de declínio moral, declínio espiritual, de injustiça. Um tempo onde as pessoas eram indiferentes a Deus e a sua palavra. Um tempo onde não havia temor a Deus. Abacuque, então, olha para aquele cenário e, inconformado, ele clama a Deus. Você vai ver aí a oração, a famosa oração de Abacuque, e nós tantas vezes já oramos como Abacuque, né? Capítulo 3, versículo 2, veja aí a oração, o início da oração de Abacuque, o clamor que ele eleva diante do Senhor. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que Abacuque está fazendo, diante daquele cenário tão difícil de aceitar, muito mais difícil de compreender. Abacuque ora ao Senhor. E diz: Senhor, manifesta o teu poder novamente, assim como o Senhor fez tantas vezes na história do seu povo.
Manifesta novamente o teu poder na vida do seu povo, na vida dessa nação. Senhor, faz a tua obra, faz o teu poder ser conhecido desse povo, faz o teu poder ser conhecido dessa nação ímpia. Senhor, na tua ira, ou no exercício do teu juízo, lembra-te da sua misericórdia. Lembra que nós somos o povo amado do Senhor, o povo por quem o Senhor deu a vida na cruz do Calvário. Lembra, Senhor, da sua misericórdia, quando o Senhor exercita juízo sobre nós e sobre a face da terra. Então, desse contexto, Abacuque ora, clamando ao Senhor. No capítulo 1, no início do livro do Abacuque, você vai encontrar aí Abacuque também inconformado, clamando ao Senhor, mais uma oração de clamor. Capítulo 1, versículo 2, ele diz: Senhor, até quando? Até quando clamarei eu? Veja que Abacuque está aqui vivendo uma experiência de alguém que está orando, orando, orando e não percebe a resposta. Meu irmão, quantas vezes nós, eu e você, já não vivemos uma situação assim como Abacuque? Estamos percebendo o cenário crítico, estamos percebendo os problemas crescerem, estamos vendo a injustiça ganhar cada vez mais espaço, estamos vendo o ímpio alcançar vantagem, e então não percebemos a resposta das nossas orações quando clamamos. Então, nos sentimos frustrados quando oramos, 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 e Deus permanece em silêncio. O silêncio de Deus é uma das coisas mais desafiadoras para a nossa fé. Quando oramos, insistimos, clamamos, e temos aquela sensação de que Deus não está ouvindo. É claro que Deus está ouvindo. Deus sempre ouve as nossas orações, mas nem sempre responde do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Então, Abacuque está vivendo esse tempo difícil aí na sua história, assim como talvez eu e você estejamos vivendo em nossos dias. Parece que a gente encontra semelhanças com os dias de Abacuque, também com os nossos dias. Quantos de nós não ligamos aí a nossa TV ou não olhamos as notícias e sentimos aquela indignação pela injustiça crescendo? Sentimos a indignação quando nós, que esperamos uma manifestação de honestidade, de inteligência, de sabedoria dos governantes, e ao invés disso nós vimos corrupção, nós vimos aí a justiça sendo distorcida no interesse das pessoas, no interesse próprio. Quantos de nós não temos ficado indignados com essa situação? Com certeza você e eu também. E quantos de nós também não temos orado pedindo a Deus para cessar essa pandemia? Quantos de nós já não olhamos e dizemos assim, mas quando nós pensamos que ia acabar, e aí vem uma nova onda, quando que vai acabar isso? Senhor, até quando vai persistir essa crise? Nesses tempos, nós não somos diferentes de Abacuque. Abacuque, apesar de ser um homem temente a Deus, era como eu e você. Era humano, falível, e por vezes se sentia extremamente vulnerável, impotente diante das crises. Esse herói da fé, Abacuque, não é de natureza diferente de nós, de mim e de você. Há muita semelhança. E assim como Abacuque triunfou sobre as crises, e sobre qualquer outra crise que ele viesse a enfrentar pela frente, nós também podemos vencer. Abacuque não é um tipo especial de crente, viu, irmãos?
Às vezes nós lemos esse texto e falamos, esse homem era um homem acima da média. Não, Abacuque era como eu e você. Abacuque não fazia parte de uma elite espiritual, não, irmãos. Assim como eu e você, Abacuque recebeu de Deus capacitação para vencer a crise. E por isso eu quero afirmar, eu e você, nós também somos heróis da fé em tempos de crise. O que nós aprendemos com Abacuque a respeito dessa fé que triunfa no meio da crise? Em primeiro lugar, a fé que triunfa no meio da crise é a fé centralizada, baseada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra você o texto de 1 João capítulo 5? 1 João capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo ou a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Meu irmão, todo que é nascido de Deus, todo que é gerado, que foi gerado espiritualmente, ele vence o mundo. Todo aquele que foi gerado pelo Espírito de Deus triunfa sobre as crises. A fé que triunfa em meio à crise é essa fé que nasce do nosso relacionamento com Jesus, que nasce da nossa vida desenvolvida diariamente com Jesus. Quando recebemos a Cristo como Salvador, nós somos reconciliados com Deus. O nosso relacionamento, irmãos, com Deus, precisamos entender isso. Espiritualmente, o nosso relacionamento com Deus estava rompido por causa do pecado. E nós éramos incapazes de reatar esse relacionamento. Havia uma barreira, havia um distanciamento intransponível aos olhos humanos. Então Jesus Cristo vem e abre seus braços na cruz e liga um lado do abismo a outro lado do abismo onde eu estava, onde você estava. E agora eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus. Ele é a ponte que me leva, Ele é aquele que faz essa ligação novamente entre eu, entre você e entre o nosso todo-poderoso Deus. A fé verdadeira, meus irmãos, é essa fé centralizada na pessoa de Jesus. É uma fé que se desenvolve no relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê nele, e quando você faz dele seu Deus, seu refúgio, sua fortaleza, a razão da sua vida, é que você é consolado e fortalecido para enfrentar os dilemas e as tempestades da vida. A fé é esta bússola que vai guiar você no mar revolto da vida. A fé é esta bandeira que vai tremular no seu caminho, dando direção à sua jornada. Você precisa, urgentemente, colocar a sua confiança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé que triunfa em meio à crise. Segundo lugar, a fé que triunfa em meio à crise, segundo o texto de Abacuque, segundo a palavra de Deus, como um todo, é a fé que se desenvolve num ambiente de perplexidade. Abacuque, diante daquela realidade, ele fica perplexo. Ele está com seus olhos arregalados. Ele está como que não acreditando no que ele está vendo. A injustiça, os problemas persistem, e ele diz: Senhor, até quando que esse cenário vai permanecer, vai prevalecer? Até quando que esse cenário de confusão vai prevalecer?
A fé que triunfa em meio à crise, ela é uma fé que se desenvolve, que amadurece no meio das tempestades, no meio das perplexidades da vida. Quando nós estudamos as ações de Deus, muitas vezes nós ficaremos surpresos e perplexos diante das ações de Deus. Às vezes, Deus parece, como já falamos, silencioso. Deus parece indiferente. Deus parece que não está ouvindo. E, estranhamente, Ele parece inativo, não reage diante dos problemas e da crise. Então, até quando, Senhor? Abacuque é um homem ousado quando faz essa declaração ou essa indagação a Deus. Ele vê a violência crescer nos seus dias, a injustiça sendo torcida, a desonestidade ganhando espaço. E onde está Deus nisso? Onde está Deus que não intervém? Onde está Deus que não faz nada para cessar este mal? Abacuque está perplexo. Não é essa a questão que muitos de nós estamos levantando nos dias de hoje. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus permite que a enfermidade entre no lar e comece a dizimar pessoas que eu amo, famílias cristãs, homens e mulheres fiéis a Deus? Por que Deus permite que essa enfermidade entre no lar e faça essa tragédia? Porque Deus permite que a idolatria cresça, a maldade, a violência crescem espantosamente? Por que Deus permite isso? Por que Deus não intervém e fere de morte aqueles que proferem mentira, que negam a fé? E às vezes oramos ou indagamos a Deus como Asaf no Salmo 73. Por que, Senhor, os ímpios prosperam tanto? Essa foi a indagação do Asaf, o líder de louvor em Israel, conforme o Velho Testamento. Esse homem era encarregado do louvor, da adoração, um homem que tinha uns sentimentos à flor da pele, né? Sensível, um poeta, um artista de Deus. E ele vê aquela situação e diz: Senhor, por que prosperam os ímpios? Irmãos, sempre foi difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, jamais podemos presumir que o silêncio de Deus seja indicativo de que Ele está indiferente. Jamais podemos aceitar a ideia, jamais podemos aceitar que entre em nosso coração, em nossa mente, a ideia de que Deus está indiferente às nossas orações, aos nossos problemas ou às nossas crises. Longe, muito longe está Deus de ser mero espectador, desinteressado nos assuntos dos homens. Tudo está sob o olhar de Deus e debaixo das suas poderosas mãos. Deus não se apavora, Deus não se precipita. Deus tem um plano e Ele segue rigorosamente o seu plano. Alguns eventos registrados na Bíblia mostram tão claramente para nós isso. Por exemplo, eu lembro a você a ressurreição de Lázaro, que é um texto tão conhecido na palavra de Deus. Maria e Marta, irmã de Lázaro, mandam um recado de Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E sabe o que aconteceu? Jesus demorou 2 dias para atender o chamado daquelas 2 mulheres. E o texto é muito claro. Ele diz que quem estava enfermo é alguém que Jesus amava. E Jesus demorou-se 2 dias para ir ao encontro dele. E você sabe qual foi o desfecho dessa história, né? Jesus chegou no tempo dele, na hora dele, e fez o que tinha de fazer. Fez algo extraordinário aos olhos humanos, algo quase que inacreditável. Ele, depois de 4 dias,
ele trouxe Lázaro novamente à vida. Jesus não chegou atrasado. Jesus nunca chega atrasado na minha vida e na sua vida. Nós, às vezes, nos precipitamos, somos impacientes, mas Deus não cede aos nossos caprichos. Louvado seja Deus por isso. A verdadeira fé, irmão querido, se desenvolve num ambiente de perplexidade. E talvez este seja o cenário que você está vivendo. Você poderia concordar comigo, pastor, eu estou realmente perplexo, assustado com tudo isso. Então, meu irmão, Deus está amadurecendo sua fé. Deus está amadurecendo a minha fé. Deus está amadurecendo a fé da igreja. É em tempos de perplexidade que a nossa fé amadurece. Não é no tempo da bonança. Não é no tempo em que está tudo dando certo. Não é no tempo em que você tem a resposta imediata das suas orações do jeito que você quer, não. É no tempo das dificuldades e das provações, no tempo da perplexidade, que a fé verdadeira amadurece. Em terceiro lugar, a fé que vence as crises é a fé que confia no Deus que ouve a nossa oração. Sim, eu quero dizer para você que na prática cristã daquele que tem a verdadeira fé está a oração. Está bem no meio, está no começo, está no meio, está no fim. Aquele que tem a verdadeira fé, a fé que vence a crise, é alguém que ora. É alguém que tem na sua vida um estilo de oração. Não é alguém que ora de vez em quando. A coisa apertou, então eu coloco os meus joelhos no chão e vou clamar a Deus e vou passar mensagem para todo mundo, ore por mim, ore por mim. Não. Não é como a gente costuma brincar aqui entre nós, né? Não é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não. A verdadeira fé, a fé que vence a crise, é aquela que crê de que Deus sempre, sempre ouve as nossas orações. Abacuque, mesmo diante do aparente silêncio de Deus, ele não desiste de orar. Eu queria que você gravasse muito bem essa frase. Mesmo diante do aparente silêncio de Deus, eu e você não podemos desistir de orar. E veja que, exatamente no que eu estou dizendo, no aparente silêncio de Deus, aparente apenas, eu que estou vendo e pensando assim, mas na verdade, Deus não está indiferente ou apático, Ele está bem atento, o olhar atento de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, não pare de orar. Ao ler os primeiros versículos do texto de Abacuque, como já mencionei com vocês, vocês vão perceber que Abacuque, mesmo diante daquela perplexidade, ele não para de orar. Veja que ele persiste na sua oração. Ele lida com a perplexidade orando. Porque talvez você esteja me dizendo, pastor, então, o que eu devo fazer? Continue orando. Pastor, eu estou esperando que alguma coisa mude, mas não muda. O que eu devo fazer? Continue orando. Pastor, será que Deus está ouvindo a minha oração? Claro que está. Será que Deus está vendo a minha angústia? Claro que está. Não duvide nem um momento disso. Continue orando. Ele fala com Deus. Ele abre o seu coração a Deus. Ele expõe a sua perplexidade com liberdade. Ele expõe a sua queixa com liberdade. Ele expõe a sua insatisfação com liberdade. Ele expõe a sua impaciência. Meu irmão, a oração, entre muitos benefícios que ela traz esse alívio de alma para nós.
Quando você expõe a sua queixa diante do Senhor, há um processo que Deus desenvolve de cura na minha vida e na sua vida. Às vezes nós vamos guardando no nosso íntimo essas decepções, essas frustrações, vamos nos tornando pessoas carrancudas, ressentidas com Deus e com a vida, pessoas amargas. E na oração, meu irmão, Deus cura o nosso ressentimento, Deus cura as nossas amarguras, a gente abre a alma. E o Espírito vem e derrama um bálsamo suave e gostoso sobre nós. Eu sei que você tem experimentado isso. O levantar de Deus no momento de oração. Expõe a sua insatisfação diante do Senhor. Abacuque é um intercessor persistente. Ele desenvolve um diálogo aberto, sincero, mas sempre respeitoso, reverente. É assim que nós lidamos com tempos difíceis, abrindo a nossa alma, o nosso peito diante do Senhor. O cristão que vence as crises é o cristão que ora. Deus tantas vezes pode responder às suas orações de uma maneira que você não espera. Assim foi também com Abacuque. Deus respondeu a sua oração de um jeito que ele ficou ainda mais surpreso, porque Deus levantou uma nação ímpia, amarga e muito poderosa para disciplinar o seu próprio povo. Foi assim que Deus curou o seu povo. Foi assim que Deus respondeu a oração de Abacuque. Abacuque, no início, ficou ainda perplexo com aquela maneira de Deus responder a sua oração. Quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. O nosso relacionamento é com o caráter de Deus. Antes de ser com as coisas que Deus vai fazer, o que eu quero que Ele faça, que eu espero que Ele faça, o meu relacionamento é com o caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é fiel. São traços do caráter de Deus. Quando eu oro, eu me relaciono com esse Deus, que é sempre santo, um Deus que é sempre fiel, um Deus que é sempre amor, um Deus que jamais trai a minha confiança. É um Deus perfeito nos seus atributos, nas suas qualidades. Em quarto lugar, a fé que triunfa é aquela fé que descansa o coração na liberdade divina. Pela fé e pelo estudo das Escrituras Sagradas, nós cremos que Deus nunca erra. Suas respostas, às vezes, parecem ser estranhas. A princípio, parecem não ter sentido. Mas é assim que Deus age às vezes. Ele tem a sua maneira peculiar de agir. E não necessariamente eu vou entender. Humanamente eu faria diferente, humanamente você faria diferente. Mas veja, nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, perfeito, absoluto, Senhor do céu e da terra. Os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. A sua vontade é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé que vence a crise é a fé que descansa na liberdade de Deus agir quando quer, como quer e do jeito que Ele quer. A nossa fé, ou a fé verdadeira, não é um sentimento positivo de que as coisas vão melhorar. Não é apenas um conceito moralista e piegas. Não. É a firme crença, é a firme convicção de que Deus tudo encaminha para um ponto que Ele mesmo deseja. Louvado seja Deus por isso.
A fé que vence a crise é essa fé que descansa na liberdade de Deus. Eu não sei como Deus vai agir. Isso também não é da minha competência. Eu não sei quando Ele vai agir. Também não é da minha competência. E se Ele agir de um jeito estranho, não tem problema. Ele é livre para fazer isso. Soberania de Deus significa liberdade para ir e vir e para agir do jeito que Ele bem entende, do jeito que Ele achar melhor. Louvado seja Deus por isso. A fé que vence o mundo é a fé que transmite vitalidade, que transmite alegria, que transmite força à vida diária, independente das circunstâncias. Quarto ponto da minha mensagem. A fé que triunfa em meio à crise é essa fé que diariamente ela transmite a você força para viver. Essa é a fé verdadeira. À medida que você confia em Deus, pode ser os problemas que forem, que estiverem diante de você, você terá força para continuar. Porque a verdadeira fé, ela transmite essa vitalidade. E mais do que isso, não se trata apenas de viver, mas se trata de viver com alegria. Veja o que diz o texto que nós lemos novamente, aí no capítulo 3, com o texto que abrimos o nosso culto, e Abacuque diz assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os campos não têm mantimento, no curral não haja gado, todavia, apesar disso, eu tenho alegria no Senhor. O justo viverá pela fé. O justo, aquele que crê em Jesus, vive pela fé. E essa fé é fé num Jesus triunfante, vitorioso, glorioso. E esse triunfo, essa vida gloriosa, à medida que eu vivo pela fé, Deus compartilha comigo essa vitalidade vibrante, essa vitalidade que as dificuldades do mundo não são capazes de me roubar. O cristão não se abate com o presente, embora o veja muitas vezes sendo sombrio. Veja que Abacuque não é um homem alienado, ele não nega a realidade. Ele está vendo que não há mantimento, ele está vendo que não há gado no curral, ele está vendo que as coisas, que o cenário é crítico. Ele não nega, ele não é alienado. Porque a verdadeira fé, irmãos, ela não é alienante. Pelo contrário, a verdadeira fé, ela coloca os seus pés na terra. Mas a verdadeira fé é aquela que confia que Deus está no controle e que está levando e conduzindo a história a um ponto que Ele mesmo deseja. Esta fé transmite a você alegria, transmite a você força, transmite a você vitalidade, independente das circunstâncias. A fé que vence a crise é aquela que deixou de querer compreender a vida pela ótica humana e que descansa na certeza de que Deus sempre sabe o que faz e sempre faz para melhor. A fé que vence a crise, que triunfa sobre a crise, é aquela que desistiu de compreender e de explicar a vida pela ótica humana e que descansa na certeza, na convicção profunda de que Deus sempre sabe o que faz e sempre faz para melhor. Louvado seja Deus. Que lição para nós, que lição traz Abacuque para nós cristãos nesses dias? Que às vezes, irmãos, venhamos e convenhamos, nos tornamos meio aborrecidos, às vezes murmuradores, emburrados com Deus e com o mundo, e quando então vierem esses sentimentos ruins sobre sua alma, faça como Abacuque, mantenha sua fé em Deus, mesmo que ele pareça indiferente às suas orações, persista orando,
Mantenha a sua fé, mesmo que as respostas de Deus sejam inesperadas. Mantenha a fé, mesmo que Deus esteja usando instrumentos dolorosos para nos disciplinar e para educar a nossa alma. E ainda que venhamos a perder tudo, todavia nos alegramos no Senhor, pois afinal Ele é a nossa única riqueza que vai perdurar para sempre. Mantenha a fé firme. Não precisamos compreender tudo, mas precisamos confiar que Deus sempre faz o que faz e sempre faz para melhor. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos, por favor. Quero convidar você agora para refletir um pouco em oração. E talvez fazer como Abacuque fez. É hora de você abrir a sua alma. É hora de você destrancar a porta do seu coração e deixar vazar esses sentimentos ruins. Deixar vazar esse aborrecimento. Deixar vazar essa incompreensão. Deixar vazar esse ressentimento contra Deus e contra as pessoas ao seu redor. É hora de você deixar Deus tratar com você. Assim como fez com Abacuque. Abre o seu coração. Diga para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Seja aberto. Tenha liberdade com Deus, mas sempre seja respeitoso. Lembrando que você está diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é também amor, que considera as minhas fraquezas e as suas fraquezas. O Deus que olha para mim, para você com compaixão. Não é um Deus que tem prazer em me ver caído e prostrado, pelo contrário. É um Deus que tem sempre a sua mão estendida para me colocar de pé e para me fazer continuar caminhando. Louvado seja Deus por isso. Quem sabe não é a hora de você agora abrir o seu coração para um tempo de oração com Deus. Quero orar com você. Vamos falar com Deus. Aí onde você estiver, não importa que você esteja cercado por pessoas, não importa. Faça a sua oração no seu íntimo. E se você estiver sozinho, abra seu peito, deixe as lágrimas rolarem. Deixe as lágrimas rolarem. Deus está curando sua alma, curando sua vida. É hora de você olhar para a sua vida sobre a ótica de Deus. É hora de você descansar. É hora de você confiar que a sua vida está nas melhores mãos. Que Deus não se esqueceu de você. Louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nos rendemos diante da sua grandeza. Nos rendemos diante do seu poder, da sua majestade, da tua soberania. Reconhecemos que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Reconhecemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ó Deus, Pai de bondade, de infinita misericórdia, olha para nós. Olha agora, Senhor Deus, para os meus irmãos que estão agora, quem sabe, queixosos. Quem sabe, ó Deus, procurando respostas. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa noite seja uma noite de cura, de libertação. Seja uma noite, ó Deus, onde o coração queixoso, onde o coração sentido, machucado, será tratado e curado pelo Senhor. Faça assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Alcança o coração dos meus irmãos agora, onde quer que estejam, o coração da Tua igreja, desenvolvendo em nós essa fé firme e inabalável. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero despedir você com a bênção de Deus, desejando a você aí uma semana muito abençoada na presença de Deus. Nesse final de semana, ainda continuamos com os nossos trabalhos apenas na transmissão online.
Desculpe, continuamos com os nossos trabalhos nesse final de semana apenas na transmissão online, mas no dia 18, recomeçamos com o presencial na Escola Bíblica Dominical. Por favor, preste atenção para que você não confunda. Apenas na Escola Bíblica Dominical retornamos o presencial a partir do dia 18. Então, anote na sua agenda, dia 18, retornamos o presencial na Escola Bíblica Dominical, com exceção das crianças, dos jovens, que continua ainda online, mas estará no tempo em classe única, adultos e as famílias. E é lógico, você que é jovem, se quiser vir ao templo, não tem problema. Você pode assistir aqui à escola bíblica que será ministrada, baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E aos poucos, com a graça de Deus, nós vamos restaurando as nossas reuniões presenciais. Vamos continuar orando, tendo um pouquinho de paciência, até essa onda passar, para que a gente possa retornar aos nossos encontros presenciais. Repito para você não esquecer, dia 18, retornamos o presencial na Escola Bíblica Dominical, na classe do templo, adultos e família. Vamos orar? Que o amor de Deus, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida agora e para sempre. Amém e amém. Bom restante de semana para você. Deus te abençoe.